Meu amigo vascaíno, hoje é dia de jogão do Vasco da Gama, jogo de ida da Copa do Brasil, coração batendo forte e acelerado. Vamos falar muito aí sobre esse jogão de bola contra o Atlético Goianiense, muitas polêmicas aí de bastidores, envolvendo situações de ingresso e também de arbitragem. O Vasco escaladinho para essa partida aí. E vamos falar aqui sobre a situação financeira do Vasco da Gama, toda a engenharia financeira que o Pedrinho está fazendo aí para tentar reforçar a equipe do Vasco da Gama. E por falar em reforços, o nosso treinador Paiva bateu o martelo aí e quer um atacante. Informação que vem da Rádio Tupi e simplesmente confirmada pela manhã aí pelo BTB Esporte. Então a gente vai falar muito também sobre essa situação aí do zagueiro, do Vasco da Gama. Tem muitos assuntos para a gente poder abordar para vocês nesse vídeo. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, hoje o jogo de ida do Gigante da Colina, lá no Antônio Ascioli. O Vasco da Gama precisa se classificar. É mais do que um jogo de futebol. Em jogo está ali 4,5 milhões de reais. É muita grana que ajudaria o Vasco da Gama a ter um alívio financeiro aí gigante, né? O Vasco da Gama, que ontem tinha algumas dúvidas com relação a 2 jogadores aí, mas graças a Deus o Adson viajou, o Adson será o titular. É a única mudança que a gente vai ter na equipe, né? O Emerson Rodrigues aí voltando para o banco de reservas. Um monte de gente aí criticando o Emerson Rodrigues. Não dá para a gente fazer uma análise ainda. O jogo que ele começou como titular foi aquele jogo que foi no Pasto, no Chiqueiro, lá contra a equipe do Grêmio, lá na Arena Condá. E o seguinte, né? O Maicon, confirmadíssimo aí, vai para o jogo. Então o time do Vasco da Gama com Léo Jardim no gol, lateral direito, Paulo Henrique, fazendo a dupla de zaga ali, o Maicon com o Léo Pelé, né? Completando a linha de 4 ali, o Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão, Coutinho, Adson, David e Vegete. Essa é a equipe do Vasco da Gama. E uma polêmica muito grande com relação à situação de ingressos. A diretoria lá do Atlético Goianiense só colocou ingressos com inteira, né, a R$300 aí. Não houve ingressos aí com meia entrada. É um absurdo danado. E o árbitro da partida, né, um árbitro gaúcho, né, uma retaliação que a CBF fez, né? Ontem a gente reclamou muito porque a CBF simplesmente colocou o Vasco da Gama em 15 dias para fazer 4 viagens. Foram 4 jogos fora do Rio de Janeiro, né? O Vasco foi para Goiânia, o Vasco foi para BH, depois o Vasco da Gama foi para Santa Catarina. Hoje o Vasco volta a Goiânia de novo. O tratamento que está sendo dado para o Vasco aí é uma coisa muito complexa. O Rafael Klein, né, o árbitro aí da partida de hoje aí, tem um histórico aí pesado contra o Vasco da Gama. Mas vamos falar aqui sobre a situação envolvendo reforços no Vasco da Gama, porque a situação é a seguinte: a dificuldade financeira que o Vasco se encontra é muito grande. O Pedrinho tem se esforçado e muito para tentar trazer reforços, embora muitas pessoas não reconheçam o esforço. 90% da torcida do Vasco pediu Jorge Salgado, né? Clamaram aí pelo Barrabás, né, da Colina, apoiou o golpe,
né, em 2020. 95% da torcida do Vasco pediu a 771. As consequências estão aí. Deixou os cofres do Vasco da Gama saqueados, deixaram os cofres do Vasco da Gama zerados, e o Pedrinho está fazendo uma engenharia financeira para tentar contratar. Imagine vocês, o Pedrinho tem aí negociações em curso, tá? Jogadores de prateleira de nível A, e tem vagabundinho aí que fala, não vai chegar ninguém. Mas ontem o Pedrinho, por exemplo, desse orçamento para essa janela, 19 milhões de reais foram comprometidos ontem. O Vasco foi obrigado a comprar o seu Cleiton. Então pensa você, a gente tem uma engenharia financeira para negociar com jogadores de primeira linha, como o Brian, como a situação aí do Michael, como um zagueiro aí como o Mina, o Pepe, e você tem um desfalque de 19 milhões porque você tem que fazer um acordo, porque os vagabundos que aqui estavam não pagou. Então a situação fica mais demorada. O Laurenço, isso não justifica. Claro que justifica. Claro que justifica. A nossa folha está aí com 18 milhões. O Vasco tentando se desfazer de alguns atletas, como é o caso aí do Rossi, como é o caso do Praxedes, como é o caso do Serginho, do Galdames. Só essas quatro cerejas dá 2,5 milhões aí por mês. Só o Serginho Kosovo ganha 600 mil. Então uma vergonha, irmão. Uma vergonha. Ninguém quer esses jogadores. O Vasco está com um plantel aí com 40 atletas, certo? Com uma folha de 18 milhões de reais. Que claro, que você para contratar você tem que abrir lacunas nessa folha aí. O Vasco, hoje a gente tomou conhecimento que o Paiva pediu a contratação do Gonzalo Álvares, o atacante lá do Audax italiano, um nome muito contestado, mas é o pedido do treinador. Informação que veio da Rádio Tupi ontem e também aí confirmado pelo BTB Esporte na parte da manhã. E além do Gonzalo Álvares, né, o Vasco tenta ali a contratação do zagueiro, certo? O Vasco vem conversando ali com vários nomes ali. Certamente vai chegar esse zagueiro, até o dia 2 de setembro vai chegar, né? Eu sei que a gente tem que ter pressa para poder contratar, mas a gente tem que ser honesto aqui, porque o ano do Vasco era para rebaixamento. O Vasco só não foi rebaixado porque o Pedrinho mandou essa 777 pra puta que o pariu. Essa é a grande verdade, né? Senão o Vasco estava rebaixado. Tomou de 6 pro Flamengo, tomou de 4 lá pro Criciúma, dentro de São Januário. Então o Vasco tá tentando aí o Mina, tá tentando aí o Tolói. Vamos ver se a gente tem êxito aí em outras situações como o ataque, né? A gente sabe a situação do Brian Rodrigues é difícil, o Vasco tentando um empréstimo com um passe fixado, o jogador chegar aqui com aquela obrigação de compra, né? Agora, é aquilo, irmão, parece uma oportunidade de mercado, igual o Michael, e simplesmente você tem que desfalcar 19 milhões, né? 19 milhões por uma belezinha igual o Cleiton. As pessoas acham que é fácil, acham que é chegar lá e contratar que dinheiro dá em árvore. Não é assim desse jeito. E só mais uma coisa aqui para poder passar para você, torcedor do Vasco, tá? Essas pessoas que fizeram essa sacanagem com o Vasco da Gama, essas pessoas aí precisam ser punidas, têm que ser punidas. Não podem ser absolvidas aí, porque o ano do Vasco foi comprometido por conta da 777, por conta de Salgado. A gente fala aqui todo dia e a gente está tentando simplesmente reverter algumas situações aí, que é difícil.
Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!